aí, Alexandre, estamos indo para o quarto episódio, tudo bem? Tudo jóia, Arno, e você? Tudo bem? jóia. Vamos para o Então, quarto Alexandre, episódio aqui do Marmita e Marmitex. Isso. Então, hoje o Marmitex está sendo representado pelo Alexandre. Eu desejo aí uma ótima participação no programa, Alexandre. Obrigado, Arno. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo nesse quarto episódio. E para vocês aí que estão vendo a gente, se vocês quiserem fazer o papel aqui do Marmita ou do Marmitex, Perfeito. vocês podem falar com a gente, né? Manda uma mensagem que vocês podem participar do programa, né? Sempre para fazer um contraponto. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu vou continuar representando aqui o Marmita e é sempre um enorme prazer aqui fazer esse papel. Também o Marmitex, vamos lá para o debate, né? É isso aí. Não esqueçam de deixar seu like, fazer inscrição, fazer comentários, principalmente criticar. Desce o sarrafo na gente aí. Ninguém aqui é dono da verdade. Ótimo, é isso aí. Bora começar então, Alexandre. Roda a vinheta aí, vai. Roda a vinhetinha. Vamos começar exatamente pela PEC do teto do ICMS. A gente teve aí a votação do teto do ICMS, né, lá no Congresso Nacional. Foi uma gritaria danada, né, por parte dos governadores. Foi. A alegação deles é que eles vão perder ali uma receita razoável, né? Embora o Senado tenha feito algumas alterações para que houvesse um gatilho para que os estados fossem compensados, né, por essa perda de arrecadação. Quando chegou lá na Câmara dos Deputados, eles tiraram as alterações do Senado e os governadores saíram chupando o dedo, em resumo, né? Enfim, acho que assim, está aprovado. O que a gente pode dizer, alguns pontos que a gente pode dizer sobre isso? O primeiro é que os governadores, durante esse período aí de aumento de combustíveis, engordaram o caixa razoavelmente. Teve aí um volume bom de impostos, recorde de arrecadação de ICMS com combustível em todos os estados. Por outro lado, a gente vive dizendo aí que alguns produtos, por eles terem uma influência muito forte aí na nossa economia, né, o combustível é um deles, né, todo mundo sabe que o Brasil ele é movido a caminhão, principalmente. Sim. Então, a gente sabe que o ICMS tem um grande impacto aí sobre o preço dos produtos. E o pobre paga sempre mais, né? O imposto ali é um volume, enfim, pega um percentual bem grande aí da renda dos mais pobres. Então, isso pode ser uma coisa boa, mas, por outro lado, os estados vão ter que se readequar aí, principalmente em relação aos seus gastos. Porque, de fato, vai cair a arrecadação dos estados, né? Vai cair a arrecadação. Aí é menos educação, menos saúde, enfim, acaba não reinvestindo esse dinheiro. Então... Você não entende que esse lucro ele acaba passando para o acionista da Petrobras e concentrando mais ainda a renda e tirando esse recurso do Estado, que é tão importante para a educação, por exemplo, para a saúde? Eu acho que a gente tem que olhar, tem que analisar os dois lados aqui, tá? O primeiro eu não acredito que a gente vá ter aí o que você quer dizer assim, se a gente não vai ter uma redução do preço dos combustíveis... Sim, de arrecadação dos estados. Né? Na mesma proporção, os estados vão perder muito recurso. Sim, mas eu acho que, por outro lado, a gente precisa... Vamos falar que essa PEC de teto do ICMS não é só em relação a combustíveis, tá? A gente está falando de luz, de uma série de itens chamados essenciais que impactam diretamente aí o bolso do consumidor. O que a gente tem que pensar é que o Estado brasileiro ele anda muito voraz aí, né, nos seus gastos. A gente precisa... É evidente que a gente precisa continuar investindo em educação, segurança, saúde. Não pode gastar mal, né? Não é que ele não tem que ter o Estado, só não pode gastar mal, né? A Constituição ela já estipula que a gente tem ali um gasto mínimo para essas áreas. Então, os estados vão ter que compensar de outra forma, né? Vão ter que reduzir gastos em supérfluo, vão ter que cortar benefícios. Pode pegar a Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, que tem gastos suntuosos com deputados estaduais sem haver necessidade. Então, eu acho que a gente tem campo aí para a gente reduzir os gastos estatais sem mexer nessas áreas
áreas fundamentais. E com relação à privatização, agora já mudando um pouquinho para outra notícia, né? Com relação à privatização da Eletrobras. Eu acho que a gente só tem a ganhar com a privatização da Eletrobras, uma vez que se a gente pegar aí empresas estatais que foram privatizadas ou segmentos estatais que foram privatizados, a gente vê aí que a gente só teve um boom aí de melhorias no setor e redução de preço. Tá? Um caso clássico disso, que eu posso falar aqui, e que a gente está usando nesse exato momento, é telecomunicação. Que é, para quem é você, que é mais ou menos da mesma época que eu, talvez um pouco mais velho, você lembra que para ter um telefone você esperava 5 anos, tinha que pagar uma fortuna e ainda declarava o seu telefone como um bem do imposto de renda. Hoje em dia, você tem briga aí de operadoras para oferecer linha telefônica de graça. Às vezes, para falar de graça, enfim, simplesmente pelo fato de que você tem uma concorrência enorme aí hoje. Fora os investimentos em infraestrutura, as fibras óticas hoje, né, que se a gente fosse depender do Estado para passar fibra ótica, hoje até hoje estaria, acho que talvez com telefonista ainda, né, naquele telefoninho de colocar do lado aqui para falar. Eu não sei se você lembra também, eu lembro que quando eu era criança eu ia para o Guarujá e para poder falar aqui com São Paulo eu tinha que ir na Telesp, na central da Telesp lá, entrar numa cabinezinha e pedir para telefonista ligar. Hoje em dia a gente fala por vídeo, eu posso falar por vídeo com meu primo que mora em Portugal. Não, o exemplo que você traz é excelente, né? Vamos dizer assim, o lado que deu certo. Só que no caso da Eletrobras, Alexandre, eles já estão começando mal, porque o investimento que se vai fazer para poder abrir mão do capital, abrir esse capital, já foi definido que vai ser em termoelétrica, energia suja, né? Sendo que o país é um país autossuficiente em energia limpa, em hidroelétrica, fotovoltaica, eólica, biomassa, enfim. Nós somos autossuficientes nisso, e aí nós vamos para a termoelétrica, que é uma energia, além de suja, mais cara. O que vai acontecer? Ao contrário do exemplo que você trouxe, o preço da energia vai subir para o consumidor. Vai ficar mais cara, não tem como ser diferente. E aí, se fica mais cara, você vai ter, mais uma vez, é aquela roda perversa, né? Você vai ter mais lucro concentrado na mão dos acionistas, que também não vão pagar, vão continuar não pagando imposto sobre isso, e o consumidor pagando mais caro pela energia, que hoje ele paga mais barato. A mesma coisa da Petrobras, a mesmíssima coisa. E, de novo, você tira o Estado fora da ação, né, de promover o investimento, mas, e aumenta a conta da energia. E pior, vai aumentar também a conta da luz para as empresas, que vão repassar no preço dos produtos e que vai ficar o produto mais caro para quem? Para quem vai consumir, que é o consumidor final. Mas vamos só ajustar aí esclarecer alguns pontos. O primeiro, quem definiu isso foi o Congresso. Na essência, o Estado. Sim, né? Porque assim, a Eletrobras hoje ela é uma empresa estatal. E para formatar a privatização, quem fez o formato foi o Estado, o próprio Estado. Então, assim, não é que foi lá alguém... teve todo... Falou assim, não, olha, coloca aí. Foi aprovado por esse. Existem interesses, exatamente, existem interesses ali no Congresso Nacional que fizeram com que pusessem esse jabá dentro do projeto da privatização da Eletrobras. Tá? Pois é. E aí eu concordo com você que realmente isso pode trazer um aumento marginal de custo de energia. Por que eu falo marginal? Porque eu ainda acredito que o modelo da privatização, ele vai... a eficiência e o investimento em outras matrizes não vai ser só a termoelétrica. Você vai ter investimento em termoelétrica, mas você vai ter um investimento suntuoso em matrizes limpas. Notadamente eólica, solar, e vamos continuar com a hídrica também, que é o carro-chefe brasileiro, que é a matriz hídrica. Tá? Sim, claro. E acho que a eficiência, a transmissão também, que é super importante, porque não adianta você produzir energia se você não tem como transmitir essa energia, né? Então, eu acho que ainda assim você vai conseguir uma redução de preço no médio prazo, apesar
desse jabá que o Congresso Nacional colocou. Com apoio de deputados de diversas bancadas, da esquerda à direita. A gente teve apoio de deputados da esquerda, do partido do Lula ao partido do Bolsonaro. Aqui a gente não tem cor. Os interesses são inúmeros. Mas eu ainda acho que a privatização ela vai trazer mais benefícios do que malefícios. Tomara. O Estado não tem condições, Arnaldo, o Estado não tem condições de investir da maneira que, a gente precisa. Como o saneamento básico, por exemplo. É uma outra discussão, mas essa ideia de que o acionista ele vai fazer investimento, na minha opinião, ela é furada, porque não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo concentração de renda e aumento da desigualdade o tempo todo. Então, não existe um compromisso. A teoria é perfeita, mas na prática não se realiza. Bom, aí o tempo vai dizer, mas as experiências anteriores... Nós estamos aqui para fiscalizar. As experiências anteriores, elas mostraram que valeu a pena. Concordo, a parte de telefonia foi perfeita com esses problemas de corrupção, de outras coisas, mas para o consumidor final foi ótimo, que é o que, na minha opinião, em última análise, é o que vale. É isso aí. Corrupção vai ter sempre. Né? Sendo privado e no público, pior ainda. Vamos falar um pouquinho sobre a fala do Fux. Fala do Fux. Vamos? Quer começar você? Eu sei que é um assunto delicado para você. Não, para todos. Né? Ele chamou a atenção. A Lava Jato, né, terminou, acabou em pizza ou uma coisa dessa. Eu acho que a Lava Jato cumpriu um papel. E ela foi muito além do papel que ela cumpriu, que foi praticamente a sua própria autodestruição. Por quê? Porque ela extrapolou o processo legal, ela extrapolou todos os parâmetros aí razoáveis de se conduzir um processo, né, chegando a ponto de... Ficou claro isso, que houve um tipo de tortura sobre aquelas pessoas que tinham que delatar alguém. Se bem que tinha, nós não podemos negar que teve mala de dinheiro, que teve isso, que teve aquilo, mas não dá para você falar que o processo foi bem conduzido, que não teve outros interesses por trás, e que agora ele termina simplesmente porque estão tentando criar uma nuvem de fumaça e deixa isso para lá, não se fala mais nisso. Pelo contrário, eu acho que tem que continuar, só que tem que obedecer o processo legal, fazer aquilo que manda a Constituição, mais nada. Não adianta trazer esse tipo de problema agora e dizer que a coisa, que a Lava Jato está sendo substituída aí, ou está sendo deixada de lado por outros motivos. Você não pode ter um crime, né, que foram crimes que foram cometidos, né, de corrupção, de lavagem de dinheiro, um monte de coisa aí horrível, mas você não pode ter um outro crime que conduza isso. Ninguém sabe quem é criminoso aí. Quem é o mais criminoso? Tudo isso é crime. Então, você condena, mas você também está fazendo um ato condenável, então... Arnaldo, eu acho que o principal, acho que ele levantou, não sei o motivo pelo qual o Fux levantou essa questão, porque ele começou a falar sobre esse assunto, né? Ele entrou nessa seara, mas o fato é que, enfim, o que a gente pode pegar aí dessa fala do Fux ao contrário do que muitos falam, Lula não foi inocentado. Acho que o bottom line é isso, tá? Frigir dos ovos é isso que ele quis dizer, tá? Nem o Lula, nem, enfim... Sim, ele não foi inocentado, não foi julgado, né? Sim, tudo bem. Perante a justiça, ele é inocente. Não é? Não, ele é perante a justiça, ele é inocente. As pessoas que o acusam... Presume-se... Isso, existe a presunção de inocência. Então, mas aí... Perante a justiça, ele é inocente. Mas assim, não é que ele não foi inocentado. Isso, não foi inocentado porque não foi julgado. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui, tá? Claro. Pois não. A gente tem hoje perfis oficiais do Lula, perfis oficiais do PT, perfis oficiais da Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, entre outros, que bradam aos quatro ventos que Lula foi inocentado pela justiça. Isso é fake news da mais grossa. Isso é fake news da mais grossa.
E você concorda? De acordo então, com você. Ótimo. Então, se a gente concorda, não é o verbo não é no particípio passado. Inocentado. O verbo é inocente. Ele é inocente, não é perante a justiça. Também. É presente do indicativo. É inocente. Entendeu? Então ele é inocente. O verbo inocentado é se ele foi julgado. Ele é inocente perante a justiça. Exato. Perante aqueles que o acusam. Arno, eu preciso bem, é uma acusação. Terminar de falar agora. Tem que ser visto. Eu preciso terminar de falar. Você falou, deixa eu falar agora. Então vamos lá. Dizer que o Lula é inocente ou que foi inocentado é fake news. O Lula não foi inocentado pela justiça, ele não foi absolvido, para a gente falar um termo jurídico, não foi absolvido e ele não é inocente. Porque, assim, provas existem muitas. O que aconteceu, aí é uma questão foi o seguinte, duas coisas. Tem alguns processos em que ele estava sendo julgado e que prescreveram por conta da idade dele, passou dos 75 anos, aí prescreve, antecipa a prescrição, ou seja, ele nem vai ser julgado por isso, né? Então, ele pode ter culpa no cartório, mas não vai ser julgado, porque fizeram um somebody love lá, e aí, apesar de ter passado por 3 instâncias e 14 juízes diferentes, o STF veio com esse papo depois 5 anos depois, de que Curitiba não era o fórum para ele ser julgado, e sim Brasília. Não sei por quê. Tá? Então, assim, o juiz não era juiz lá na frente, né? Não. Não era nem a questão do juiz. Não era o juiz. Não era o juiz. O STF não falou do juiz. O STF falou do foro. Curitiba. Não importa. Isso. O foro coloca outro lá. Tanto é que o TRF de Curitiba também eles anularam. 3 juízes, colegiado. Anularam. Então, assim, essa coisa de Lula não foi inocentado. Não foi inocentado. Desde a eleição, não tinha estado julgado, o cara não foi eleição, dentro da cadeia, talvez ele pudesse até ter ganho. Os que não foram prescritos foram para Brasília, começado do zero. No resumo, é isso que aconteceu. Correto. Então, o que a gente está falando aqui, é isso. O que o Fux falou é isso. Porque assim, não tem essa luta, ele foi inocentado. Não foi inocentado. São fatos, exatamente. Não foi julgado. Agora, ele é inocente perante a justiça. Isso é ruim. Isso é ruim para o Lula, para todos os brasileiros e para o Brasil. Porque a gente nunca vai saber se o cara é inocente ou não é. Todos eles vão prescrever por causa da idade. De fato, é culpado? A gente não vai ficar sabendo. Se ele de fato é inocente, a gente não vai ficar sabendo. Eu só sei de uma coisa. Quem normalmente é culpado, fica empurrando com a barriga até onde dá, até prescrever. Quem não é, deixa a coisa correr. Aí tem os que falam que ele é culpado, tem os que falam que ele é inocente, porque já vem carregado de sugestionamentos, mas assim, se você pegar e analisar e com imparcialidade, a gente não vai saber se ele é inocente ou se ele é culpado. E quem tem que dizer isso é a justiça. Na dúvida, sempre pro réu, né? Por motivos... Na dúvida, a justiça já é clara, a justiça já fala isso, né? Ou seja, tudo bem. Na dúvida, é inocente. Exatamente. Um assassino quando ele mata alguém, esconde o corpo, você não consegue provar. Na dúvida ele é inocente, mas... Na dúvida. Pois é. E aí, vamos rodar a vinheta? Esse assunto é pesado, hein? Eu acho que nós passamos do tempo. Tudo bem. Sempre é. Vamos rodar essa vinheta, vamos rodar a vinheta para as notícias internacionais. Roda. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das eleições na Colômbia, que vai ser agora, domingo, hein? Dia 19. Pois é. Tem aí também a polarização, Petro, né? E o Hernandes, né? Petro, só fazer um breve comentário. O Petro é da esquerda, né? A primeira vez que a esquerda está chegando a finalíssima aí. Os outros chegaram, mas infelizmente foram assassinados durante o processo, ou antes ou depois da eleição. A Colômbia nunca foi governada por um partido de esquerda, e agora nós estamos na iminência de ter o Petro com a vice dele, que agora me falha a memória quem é,
para participar aí do pleito final, né? Depois de ter ganhado o primeiro turno, vai com o segundo turno com um cara de extrema direita, que é o Hernandes, cuja plataforma do Hernandes é combate à corrupção, né? É um cara que tem problemas com a justiça, que está sendo, enfim, está respondendo sobre umas questões lá sobre quando ele era prefeito de Bucaramanga, parece que era a cidade que ele foi prefeito, e ele está lá concorrendo pela extrema direita, né? Com o Petro. As pesquisas estão dizendo o seguinte: empate técnico, o Petro da esquerda já esteve um pouco à frente, mas nesse momento eles estão praticamente empatados, tecnicamente, e a disputa vai ser acirrada, vai ser dura, não vai ser fácil, não. Esse Hernandes, ele veio num crescente, conseguiu tirar o candidato do segundo turno deles, do candidato praticamente o PSDB deles lá, foi excluído do segundo turno, e ele passou para o segundo turno e está aí indo para as cabeças. Claro, apoiado pelo pessoal do PSDB deles lá, né? Pela direita, né? A direita também está com ele. A direita mais a extrema-direita estão juntas, como é em qualquer país, quando chega nessa posição aí. E vamos ver, né? Vamos ver. É uma experiência nova, talvez, para a Colômbia, uma experiência nova para a América Latina, né? Que pode trazer mais uma onda aí de pessoal de esquerda, ou vamos ter aí de novo uma experiência ruim, não sei se é ruim ou mais, pelo menos do meu ponto de vista, uma experiência ruim, com esse, entre aspas, Trump latino-americano, Trump da Colômbia. Mas vamos ver, é uma incógnita. A Colômbia está passando as mesmas dores que o Brasil está passando, né, Arnaldo? Se a gente tem ali... aqui no Brasil, a gente tem os dois principais candidatos ali, um ex-presidiário e o outro um incompetente, não sabe governar, que, enfim, faz rachadinha, né, faz o possível aí para que a família não seja investigada, tem denúncias aí de que participa da milícia, e lá eles têm, de um lado, tem lá o populista de direita, o Hernandes, o Petro também não é flor que se cheire, né. É engraçado porque, assim, o Hernandes é de extrema direita, mas o Petro não é de extrema esquerda. Minha opinião. Ele realmente participou do M19, e aí a mas Colômbia... ele, vamos dizer assim, ele saiu, né? Passou a atividade mais parlamentar. Mas tá lá, né? Mas lutou contra a ditadura. Tá tatuado na pele dele, participação. Mas eu acredito que toda vez que a gente tem esse argumento de que foi guerrilheiro, mas lutou contra a ditadura. Então, a gente sempre tem essa dicotomia, né? Tinha uma causa. Olha, eu lutei contra a ditadura, mas eu, por outro lado, eu não usei os meios... Pois é, só que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente que também usa extremos para defender causas. O problema do Brasil também é esse, a gente fica usando extremos para defender causas. A gente não conversa, não debate. E aí a polarização é essa, está aí, né? Isso gera polarização. O Brasil polarizado, entre dois candidatos péssimos, horríveis, né? E aí a gente tem... a maioria dos eleitores brasileiros ali no meio votam mais por medo do que por convicção. Né? Quem está indo para votar no Lula não é porque gosta do Lula, é porque odeia o Bolsonaro. E vice-versa. Tá? Tem muita gente que vai votar no Bolsonaro porque odeia o Lula. Lá na Colômbia, provavelmente, a gente deve ter coisa semelhante. Né? A gente tem as pessoas que têm medo do ex-guerrilheiro e vão votar no populista. Provavelmente é por isso que ele deve ter subido nas pesquisas. E, por outro lado, a gente tem aqueles que se seduzem lá enfim,
pelo conto do vigário de que vai resolver todos os problemas sociais, né, da Colômbia, etc. Mas não é bem assim, porque se fosse assim, a gente não teria a Argentina aí com 60% de inflação ao ano, desculpa, né? A gente não teria o Peru também numa situação de poucas melhorias, né? Em termos sociais. E o Chile agora também, você vê, acabou de entrar aí o presidente de esquerda e o Chile está descendo a ribanceira numa velocidade incrível, né? Isso é enganador. Então, a gente... mas ele foi com o discurso que a gente conhece, né? Que é o discurso do Petro, que é o discurso do Hernán, da Argentina. Então é isso. Eu acho que a Colômbia vai sofrer também o que a gente vai sofrer antes, o que a gente vai sofrer em outubro. Então vamos rodar a vinheta agora para o momento da política. Vamos falar da vice do Tebet. Então nós temos aí, vamos falar um pouco sobre o vice da Simone. Então é ele, parece que é ele, né? O PSDB parece que já deixou claro que vai ser mesmo o Tasso Gereissati. Pois é, ele é o cabeça branca, né? Do PSDB, é um dos cabeça branca. Eu acho que ele é um senador, né? Assim, ele já tem bastante tempo de política aí, bastante tempo de estrada na política. É um cara conciliador. Tem seus defeitos também, mas eu acho que vai fazer uma boa parceria. Com a Simone Tebet, eu acho que pode ser uma boa alternativa para quem está buscando aí uma alternativa aos dois principais candidatos. Eu não vou chamar de terceira via, tá? Porque a gente tem o Ciro Gomes também, que está consistente ali com seus 8%, 9%, né? Na ala da esquerda. Mas a Simone Tebet, enfim, acho que ela está muito mais ao centro. Não vou falar que ela está à direita, né? Ela está muito mais ao centro, ali, ainda mais quando traz o Tasso Gereissati como vice-presidente, né? A gente sabe que o PSDB é um partido social-democrata, né? Então, acho que a gente tem ali uma moderação bastante forte ali, que vai criar um terceiro caminho ali, enfim, uma alternativa ao Bolsonaro e ao Lula, que, apesar de dizer que vai governar para todos, a gente já andou ouvindo ele falando algumas coisas aí que são bastante radicais, né, do ponto de vista tanto econômico quanto de outros assuntos aí. Então a gente sabe que a política da Tebet é o neoliberalismo, a política econômica, que é o que vale, na verdade, né? Está alinhada com os bancos e tudo mais. E o povo vai decidir, né? Se o povo realmente comprar esse formato aí, e não olhar para o conteúdo, que é o conteúdo que a gente já conhece, nós vamos ter que amargar de novo mais 4 anos aí de neoliberalismo e acabou, né? Mas ela vai ter muito apoio. Acho que vai ter muito apoio. O candidato a vice é forte, ele pode realmente ter um peso importante e incrível, né? O PSDB volta às origens, né? Com o MDB, que é a origem do PSDB é essa mesmo, né? Dentro do MDB, do antigo PMDB, do velho. O PSDB é o PSOL, o PSDB está para o PSOL, assim como o PMDB está para o PT, né? É verdade. O PSOL está para o PT. O PSOL é uma dissidência do PT, o PSDB foi uma dissidência do MDB, né? Do antigo PMDB, hoje MDB. É bem isso mesmo. E vai dar uma mexida também lá na candidatura do Ceará, né? Que o candidato do Lula, quer dizer, candidato, ainda não é candidato, mas o candidato do Lula é Eunício, né? Oliveira, alguma coisa assim. Ixi! Ele tá na frente, tá com 34%, parece, dos votos, mas tá disputado, porque os outros estão lá com 20 e pouco, 25, 24, os outros dois, né? Inclusive esse do PSDB, ele passa a ter agora passa a ter palanque. O nome dele está sendo lembrado lá também. Tem o apoio do Gomes, né? Tem apoio do Ciro Gomes lá também. Tem muito chão pela frente ainda. Tem muito. E ainda vai começar, quando começar debate, a gente sabe que Lula provavelmente não vai, Bolsonaro também provavelmente não vai.
eles não vão querer se expor. Eu acho ambos têm, eu também acho, aliás, eu acho extremamente antidemocrático. Totalmente. Né? Ambos têm teto de vidro. A hora que começar a aparecer aí imagem do Lula algemado, a hora que começar a aparecer também um monte de notícia aí do Bolsonaro trocando o delegado da Polícia Federal para não ser investigado, etc. Isso vai dar uma chacoalhada aí, as pessoas vão relembrar, porque muita coisa o pessoal esquece. E aí é que é a oportunidade de candidaturas como a da Tebet, como do Ciro. O Ciro já está batendo bem forte. Ele está batendo bem forte no Lula e está batendo bem forte no Bolsonaro. Então é a chance que eles têm ali de fazer essas duas candidaturas desidratarem. Eu acho que está totalmente em aberto. Eu já falei isso aqui várias vezes. Está totalmente em aberto. Também é. Agora, e uma esquerda cirandeira e uma esquerda festiva que acha que já ganhou no primeiro turno, não sei o quê, que o Lula, isso, aquilo. Não, nada disso. Está tudo em aberto ainda. Eu também acho. Beleza, então vamos rodar a vinheta agora para os destaques finais. Roda. Então nós deixamos agora para o final a questão da Amazônia. Essa tragédia aí que envolveu o indigenista e o jornalista inglês Dom Phillips, o Bruno e o Dom Phillips. Quer dizer, já está definido, infelizmente, realmente eles foram brutalmente assassinados, né, esquartejados, essas coisas horríveis aí. E nós estamos diante de uma questão aí, de novo, né, parece que esse governo tem assim, a cada mês, a cada semana que passa, é uma má notícia, uma coisa horrível acontece, né? E essa é mais uma aí que vem manchar o currículo desse governo aí tão famigerado, né? E eu acho que, não sei, eu posso começar a falar rapidamente aqui, eu acho que a questão da Amazônia é uma questão que não é de agora, tá certo? É uma questão que já vem se arrastando, desde até o governo Lula, mesmo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e tudo mais. Você lembra-se, teve a morte da Dorothy, que foi uma tragédia também. Quer dizer, os problemas estão lá, continuam lá. O que aconteceu de diferente de lá para cá, além da postura, além da forma como se conduz a uma tragédia como essa, é a questão digamos assim, de uma certa liberação, né, de uma política de fechar os olhos para aquilo que é tão importante, né, e esse tipo de política acaba dando para a criminalidade, para esse tipo de gente que vive aí à margem da sociedade, à margem da lei. Então, esse tipo de política, quando passa um boi, passa boiada, quando se dá declarações das formas que foram dadas, tipo de política que está sendo implantado, que acaba trazendo esse tipo de comportamento. E pode até ir um pouco mais longe. Esse pessoal que cometeu esse tipo de crime também são pessoas que são vítimas, entre aspas, né? Tem que ser punido, fizeram uma coisa horrível e tal, fora da lei e tudo mais. Mas também são vítimas desse processo todo. Então, pessoas lá que querem sobreviver, vai para o lado errado, por quê? Porque também não tem outra alternativa. Cadê o Estado? O que o Estado está fazendo ali? Com 6 homens, para fiscalizar, né? Quer dizer, política pública nenhuma para aquela região. Pelo contrário, né? Se aquilo é uma terra sem lei, sem economia, sem gasto público, sem nada, é um terreno fértil para aparecer todo tipo de gente, de governo, de exploradores, de pessoas mal intencionadas, enfim. É uma sequência de problemas, tem a sua raiz, né, dentro da política que nós estamos implementando na Amazônia, a questão da Amazônia, que não é... Quando você fala, a Amazônia é nossa, beleza, se ela é nossa, então a responsabilidade ela é maior ainda, porque ela é nossa e é do planeta também. E nós temos a incumbência, né, a responsabilidade de preservar. Não preservamos nem a floresta, nem as pessoas, nem os índios que estão lá, as pessoas que dependem daquela exploração econômica, da vida ali. Quer dizer, nós não fazemos absolutamente nada. O que nós fazemos muda uma política um pouco melhor, outro um pouco pior, mas um pouco pior não, muito pior. No fim, essas pessoas estão lá, estão à mercê de qualquer coisa que possa acontecer para elas de ruim. É assim que eu vejo. Eu vejo uma questão muito complexa. O mundo tem interesse na Amazônia, né? Não só o interesse econômico, mas o interesse em preservar a vida de todos, né? A questão é muito mais complexa, envolve a sociedade brasileira, principalmente como um todo, e essa
integração com a sociedade internacional também, para discutir o problema que é de todos. Eu acho que tem alguns fatos que a gente atesta. Um foi a morte do repórter e do indigenista, né? Segundo fato que a gente pode atestar. O governo atual não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa morte. Seja porque não falou, não tem absolutamente influência nenhuma, zero. Responsável por isso, porque zero, não tem influência. Então, a gente pode falar que o Lula foi culpado pela morte da Dorothy. Não, culpa não, mas ele tem responsabilidade. Influenciou. Tem responsabilidade, não, sim. Pode ser. Que aconteceu no governo dele. Ok, então a gente chega num ponto que nunca houve política para a Amazônia. A única coisa que houve foi distribuição de terra para índio, feito da pior maneira possível. Esse é um caso emblemático para a gente sentar e refletir. São 85 mil quilômetros quadrados de terra indígena, onde o jornalista e o indigenista foram mortos. São 85 mil quilômetros quadrados. Muita coisa. Eu acho que se a gente tem ali 10 mil índios morando em 85 mil quilômetros quadrados, é muito. Você não acha que é terra demais para pessoas de menos? Eu digo mais. Eu debati bastante esse assunto durante a semana e eu estou de acordo com o que você está falando. Eu acho que tem que haver um meio termo. Tem que haver um meio termo. Não adianta você simplesmente distribuir terra para índio e não para eles. Aparentemente, eles foram mortos porque interceptaram esses dois, eles eram pescadores, esses dois marginais. Então, assim, eles estavam com 2 pirarucus no barco deles e o jornalista e o indigenista foram lá encrencar com eles porque eles tinham feito pesca ilegal na área dos índios. 85 mil quilômetros quadrados de terra e de rios. Os 2 pescadores foram lá pescar 2 pirarucus e os 2 que foram mortos foram encrencar com eles por causa disso. Olha só a situação, veja só a que ponto a gente chegou. Foram Quem mortos. É a vítima aí? Todos aí, todos vítimas e culpados. Todos eles. O jornalista que não tinha que ter ido lá por causa de 2 pirarucus que foram, o indigenista também que não deveria ter ido lá, e os 2 pescadores que não deveriam ter matado os caras por causa de 2 peixes que estavam no barco deles. Né, que eles iam ser denunciados, sei lá, entendeu? Sim. E no fim das contas, a vida de, no mínimo, 4 pessoas aí acabou, né? Porque os 2 estão mortos. Os 2 estão presos, vão ficar presos um bom tempo. E a família desses 2 pescadores, que eram ribeirinhos, que moravam dentro da reserva, também ficam mais marginalizados ainda do que os índios. Porque aí os índios viram, quando você pega e põe uma terra, estabelece lá uma terra como uma terra indígena, uma área indígena, eles sentem donos daquilo e começam a cobrar pedágio. Eu sou um exemplo claro. Uma vez eu viajei de moto. Eu lembro que você falou isso. Para o norte, fui atravessar uma reserva indígena por uma estrada e fui parado com arco e flecha, índio me cobrando pedágio. Eu quis voltar e eles não deixaram. Pois é, mas é isso. Cadê a presença do Estado E vou além. O índio não é que ele estava a pé, o índio estava com uma Toyota Hilux parada no acostamento. A gente fica aqui, nós cosmopolitas aqui, a gente fica... É óbvio que assim, a gente não pode generalizar, né? A gente tem índios mesmo. Né? Os 2 estavam cumprindo o trabalho deles, né? Então, era o trabalho deles. Quem não garante... os 2 você está falando, o jornalista e o denunciar, fotografar, o outro estava escrevendo um livro sobre a Amazônia. E provavelmente os pescadores estavam tentando sobreviver. Ou seja, só tem vítima aí, né? É isso. Eu não sei se eles iam comer o pirarucu, se eles iam comer uma parte e vender a outra para conseguir um dinheiro para a família, entendeu? Mas o fato é esse. Vou além também. A Amazônia é uma riqueza natural. Boa parte dos insumos medicinais para todo tipo de doença que a gente tem, das que vão aparecer ainda, estão ali. E a gente não aproveita. Isso é roubado daqui, né? A gente tem ONGs ali dentro que estão lá explorando sob a alegação de que estão protegendo, mas eles estão roubando o que a gente tem ali. Então essa coisa do a gente tem que preservar, ok, eu também concordo que a gente tem que preservar. Só que se a gente ficar também chamando, enfim, um debate internacional para falar da Amazônia que está dentro do Brasil, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, Macron, Biden, enfim, eu esqueci, era Merkel, agora ninguém é bonzinho.
concordo. Ninguém é bonzinho. Então destruíram a parte deles lá, tudo mais. Mas eu acho que a gente não pode encobrir, ter um erro agora para encobrir outro, né? Não, mas eu nem entro nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, riquezas, vamos pegar um exemplo, a gente pega ali, enfim, o Oriente Médio ali, repleto de petróleo, né? Então a gente tem ali, enfim, uma política de interesse mundial, porque afinal de contas é energia, o mundo roda a energia. Exato. Né? E é energia fóssil. E não adianta a gente se enganar que energia limpa vai substituir energia fóssil. Não vai. Não vai porque assim a gente deveria, né? Lá na deveria, frente, mas deveria, não vai porque assim... senão nós estamos liquidados, porque ela é findável, né? Ela vai um dia... Sim, o que a gente tem que fazer, na verdade... Então nós temos que evoluir para isso, né? A gente tem que consumir menos combustível fóssil. Isso a gente tem que fazer. Agora... Vamos pegar a Alemanha, né? Uma política super forte de energia verde, e agora eles estão apanhando porque está começando a faltar energia. Porque, enfim, eles viraram a chave tão rápido que agora, e agora? A gente está com um problema aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? A Amazônia, a gente tem que dar mais atenção, né? A gente tem que criar políticas principalmente para gerar riqueza para essas pessoas. As pessoas têm que trabalhar, gerar riqueza. Política de Estado na região. Fazer valer... A questão não fique só na retórica, fazer valer o Pacto Federativo. Tudo mais. Exatamente. Então, fazer valer o Pacto Federativo. Vou dar um exemplo aqui. Uma federação. Eu vou dar um exemplo aqui. De cada R$100 que sai dos estados, São Paulo recebe 9 de volta. Isso quer dizer o quê? Os estados arrecadam e o dinheiro tem que passar pelo Planalto Central para voltar. E o Planalto Central redistribui. Então, São Paulo é o que mais manda e é o que menos recebe. Então, de cada R$100 que a gente manda lá para Brasília, 9 voltam para São Paulo. Amazonas, sabe qual é a ordem? De cada 100 que o Amazonas manda, 685 voltam. Ou seja... 6 vezes mais, 7 vezes mais. Quase 7 vezes mais. Fica fácil desse jeito, você não produzir, você ficar sentado. Tanto é que aí a gente tem Norte e Nordeste, não é à toa que a gente tem as mesmas famílias há anos. Coronelismo embaixo de república. A gente tem a família Barbalho, a gente tem a família Sarney, a gente tem a família Collor, a família Calheiros. Gomes. Inclusive, tá de mãozinha dada com Lula também, entendeu? O Barbalho também, né? Ela faz de alianças, não tem jeito. Então, né? Qualquer um falar. Se o Tasso Gereissati e a Tebet também... Não adianta, política, não tem que não adianta a gente pegar, então, mas pelo menos o Tasso Gereissati eu não conheço nenhum processo que ele sofreu, como o Renan Calheiros sofreu. Tá, ok. O Barbalho é a mesma coisa. A ficha corrida dos caras não acaba nunca. Nunca. Se pegar uma resma de 1000 folhas de papel sulfite, vai ficar imprimindo ali, vai acabar e vai ter que pôr outra. Mas isso nem vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte... fica fácil esse fluxo de dinheiro entrando, esses caras roubam pra caramba. E qual que é o ânimo que eles têm mandando no Estado? Né? Porque o filho é governador, o sobrinho é senador, o pai é deputado federal, o outro é vice-presidente, vira e mexe, os caras estão sempre aí, sempre os mesmos. Qual que é o ânimo desses caras de mudar alguma coisa numa região como a Amazônia? Nenhuma. Interesse nenhum. Nenhuma, é super fácil. Mas nós chegamos à conclusão juntos de que o que está faltando mesmo é a presença do Estado. Enfim, tem que ser organizado aqui. Está solto, está uma terra de ninguém. Sim, eu concordo. Uma terra de ninguém. Então a lei eles fazem a lei com as próprias mãos. É que dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Eu também acho que dinheiro não falta. Acabei de dar um número aí, 6,85 para 1. É o que o Amazonas recebe, por exemplo. E o Acre é coisa semelhante. Tá? Toda a região ali, Pará, Amazônia, tudo. Por quê? Os caras não se sustentam sozinhos.
Tem que ir dinheiro para lá, porque os caras não geram renda. Apesar de ter lá a Zona Franca, etc, os caras não geram renda, não geram riqueza. E aí o povo... É isso. Então, assim, não é falta de Estado. Dinheiro do Estado tem. É falta de vergonha na cara. É isso. Falta do Estado para gerir a coisa pública. Sabe, a economia, políticas públicas gestão, ser implantada, gestão. Eu, por premissa, acho que gestão do Estado... 100% do Estado, porque essas coisas só acontecem onde não tem Estado, não tem jeito. Então, mas aí o que vem primeiro, é o ovo ou a galinha? Porque assim, a gente tem o dinheiro do Estado indo para lá. Se tem o dinheiro do Estado, o Estado está lá. Tem governador, dinheiro, não tem governador, tem prefeito. Isso não existe. Tanto é que tem seis pessoas para tomar conta de 85 mil quilômetros quadrados. Toda a estrutura estatal está lá. Toda a estrutura estatal. A estrutura burocrática que fica lá sentado no ar-condicionado em Manaus. Não resolve nada. O que mais do Estado o que você espera do Estado? A presença do Estado dentro das regiões, dentro daquilo que mas o quê? Onde o povo está. Então você tem que ter lá escolas públicas, você tem que ter saúde, né? Então, mas enfim, quem faz isso? Quem que cria a escola? Quem que fala, vou botar uma escola aqui e outra ali? Não é o prefeito? Não é o que senta a bunda na cadeira lá no escritório, no ar-condicionado? Não estão fazendo isso. É isso. A polícia, o Estado na sua concepção, dentro da região, fazendo a sua parte. A FUNAI, os órgãos do governo, federal, estadual, seja lá o que for, municipal junto. Você não tem a presença do Estado nisso aí. Mesmo que o dinheiro tenha o dinheiro, você não tem a presença do Estado. E quando você tem as políticas que não são voltadas para isso, as políticas de cima, né? Aí a baderna é geral, né? Liberou geral. Então é desmatamento fora de controle, tudo que você pode imaginar, as pessoas se sentem empoderadas para fazer. Totalmente. Isso é empoderamento. Você passa um empoderamento perigosíssimo para esse tipo de gente que a rigor já está pensando em ganhar dinheiro, em ficar mais rico, comprar um carro. Não precisamos ir para a Amazônia para constatar isso. Os morros do Rio de Janeiro é pior. Lá é pior. Mais que os morros do Rio? A questão do desmatamento, por exemplo, é uma questão fundamental. Sim. A rede, por exemplo, agora ela tá colocando uma condição para apoiar o Lula. Não sei se a Marina está por trás, realmente não chequei isso. Mas a ideia é que tenha um desmatamento líquido zero. O que significa líquido zero? Que ao mesmo tempo que você faça o desmatamento, ao mesmo tempo você faça o replantio e essa conta fecha em zero. Quer dizer, hoje está totalmente fora de controle. Hoje não, já há 5, 6 anos, até um pouco antes, no próprio governo Dilma, e as políticas que foram implantadas todas um pouco confusas. Falta de política. Hã? É a falta de política. Falta também. Falta também. Assim, e as que foram confusas. E, bom, isso é plano também, né? Na realidade, vamos ver se vai acontecer. Né? Isso é uma vontade política de fazer e de fazer o que já deveria estar sendo feito há muito tempo. Né? Então, dá margem para todo esse tipo de problema aí. E quando se libera, na minha opinião, parece que é pior ainda, porque não é liberar, é mais do que liberar, é empoderar esse tipo de ação de qualquer um, que se sentem impunes, né? Não vigiados, tal, né? E com força, né? Distribuição de armas, não sei o que, droga, é uma coisa horrível, né? É uma terra sem lei. Mas eu acho que é um assunto que a gente pode debater muito mais. É muito interessante esse assunto e a gente pode trazer muito mais elementos ainda no debate. Eu acho que vale a gente, não sei, tentar ver se a gente acha alguém que conheça um pouco mais sobre a Amazônia, sobre... Sem dúvida. Sem dúvida. Que traga elementos mais concretos, né? Correr um pouco mais, é isso aí. Perfeito.
Então tá ótimo, Alexandre. Eu acho que vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar e vamos para o final do programa. Eu vou pedir para o pessoal dar um like, né? Fazer a inscrição no canal e fazer as críticas, tá? Críticas sobre o que nós falamos. E se quiser, venha participar no lugar do Marmita, que sou eu, que eu estou representando, na verdade, no lugar do Marmitex também. Quem quiser se colocar, trazer a sua palavra, a sua fala, né? Discorda, concorda, vai complementar o que nós já falamos aqui, enfim, trazer um tema novo, trazer alguma coisa que a gente possa colocar no ar, porque eu acredito muito nesse tipo de comunicação. Está muito difícil hoje você falar para as pessoas te ouvirem, né? Muito difícil. Então, esse tipo de comunicação, está aí o metaverso, né? Que já é uma realidade e que vai trazer cada vez mais essa possibilidade das pessoas se encontrarem, discutirem temas que são comuns a todas elas, né? E que pode trazer aí todo tipo de solução, né? De discussão, né? Para buscar uma solução melhor para os problemas de cada um. E eu acredito muito nesse tipo de comunicação, né? Quer seja entre as famílias, quer seja entre as pessoas, entre os amigos, quer seja entre outras pessoas que, porventura, possam gostar desse tipo de discussão, enfim, que queiram participar. E cada vez mais a gente vai ter isso aí. Estando envergonhado ou não, tendo vergonha de fazer esse tipo de programa, que também não é fácil, não é uma coisa simples, a gente vai vivendo, vai se acostumando um pouco, mas realmente não é fácil. Mas, queira ou não, com vergonha ou sem vergonha, você acaba sendo obrigado a se expor dessa maneira. Eu espero que a gente possa ter outros programas com essa mesma qualidade que a gente teve nesse programa dessa noite. Agradeço muito, Alexandre, sua participação. Imagina, eu que agradeço. Bom a gente bater esse papo e vamos ver se a gente traz outros assuntos aí relevantes, né, importantes aí para a nossa vida, para discutir aqui. Perfeito, valeu. Um grande abraço.